Oi, meu nome é Ana Cristina, eu sou do curso de Ciência da Computação da USP São Carlos e hoje eu vou apresentar meu trabalho final feito para a disciplina de Prática em Organização e Arquitetura de Computadores. O meu trabalho final consiste em construir um jogo em linguagem Assembly, modificada pelo meu professor Eduardo Simões. Então, meus colegas e eu decidimos fazer o jogo da cobrinha, conhecida também como Snake. Esse jogo surgiu em 1976 nos fliperamas das cidades e logo se popularizou nos celulares da Nokia. O jogador controla uma longa e fina criatura que se arrasta pela tela, coletando comida e não podendo colidir com seu próprio corpo ou as paredes que cercam o jogador. Cada vez que a serpente come um pedaço de comida, a sua cauda cresce, aumentando a dificuldade do jogo. O usuário controla a direção da cabeça da serpente para cima, para baixo, esquerda e direita. Dessa forma, segue no próximo slide um funcionamento do nosso jogo em Assembly. Olá, bem-vindo à explicação do nosso trabalho da disciplina de Prática de Organização de Computadores, ministrada pelo professor Simões. Aqui nós estamos no simulador que ele mesmo disponibilizou, usando aqui como CPU-RAM o Snake.mif, que é o nosso jogo, o famoso jogo da cobrinha que nós fizemos em Assembly. Utilizamos o char map, também disponibilizado pelo professor, mas com algumas alterações para ajudar na dinâmica do jogo. Aqui apertando o Home eu já vou iniciar o jogo. A cobra ela começa de tamanho 2 e você tem que coletar essas frutinhas. Aqui quando você colide em uma das bordas, que são esses quadrados em azul, aparece Game Over e fala para você apertar Space para continuar jogando. Aqui quando você coleta uma frutinha, dá para ver que ele aumenta de tamanho e ao mesmo tempo ele aumenta o placar. A cobrinha não para, você tem que ficar mudando, ela se move no WASD. E dá pra ver que sempre a frutinha é gerada em um lugar diferente para ajudar na dificuldade do jogo, às vezes em lugares bem difíceis, como essa aqui que é do lado da borda. Bom, e também há uma dinâmica de quando você consegue 10 pontos, você passa para o próximo nível, onde a dificuldade é maior. Então eu vou dar um pause na gravação e assim que eu conseguir 9 pontos, eu vou pausar o simulador para mostrar o que acontece quando você consegue 10 pontos. Voltando aqui após chegar em 9 pontos, vou tentar agora pegar essa última comida e ao pegar ela vai aparecer a mensagem. Vou apertar home para ele voltar. Eu tinha pausado o simulador para poder voltar a gravação. Agora eu vou voltar a simulação. Aqui. Após pegar, aparece você venceu. Aperte Enter para aparece Space para jogar, onde ele vai reiniciar. Daí ele volta o jogo. Aí você pode tentar várias vezes. Aqui já estamos no segundo nível, digamos assim. E aqui eu vou perder. E isso aqui foi para mostrar o jogo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a quem mais estiver vendo. E até mais. Muito obrigado. Iniciando a explicação do código, podemos identificar as variáveis globais que foram utilizadas ao decorrer da implementação, variáveis responsáveis por armazenar a posição, tamanho, direção da cobra, responsáveis por armazenar a posição da comida, a pontuação do usuário, a velocidade da cobra. E logo depois, na linha 14, nós temos o nosso range, que é o principal responsável por gerar de forma aleatória as comidas que surgirão no nosso cenário, no nosso mapa, ao decorrer da jogatina do usuário. Logo depois nós temos as nossas strings, cada uma responsável por imprimir algo na tela. Nós temos uma string que vai dizer ao usuário se ele ganhou, quando houve game over, qual tecla ele deve pressionar para iniciar o jogo, uma string que vai armazenar os pontos dele. Logo depois nós temos a função principal, que vai chamar outras 4 funções essenciais para o nosso código. A primeira é a função que vai criar o mapa, vai desenhar o mapa. Logo depois nós vamos imprimi-lo, inicializar e
por conseguinte, nós vamos ter a função main loop, que é responsável por manter o nosso código em execução, exceto quando houver um game over ou quando o usuário tiver de reiniciar o jogo. Mais embaixo nós temos a função de criar o mapa, onde nós imprimimos as laterais em vertical e horizontal para delimitar a área onde o jogador pode se movimentar com a cobrinha. Logo em seguida, temos a função que vai imprimir tudo isso. Temos depois a função que inicializa todos os valores, né? Então, inicialmente nós temos uma velocidade, uma speed com um valor de 9.400. Nós setamos os scores para 0. Nós setamos o valor, a posição inicial da comida, a posição inicial da snake, o tamanho inicial da snake, e logo depois nós geramos de forma aleatória a primeira comida a surgir no cenário, a surgir no mapa. Mais embaixo nós temos a nossa init snake, onde nós setamos o tamanho da snake e a posição dela, além da direção da snake também. Depois disso nós imprimimos a nossa snake, adjunto da comida, né? Capturamos a posição da snake, o seu tamanho e imprimimos. Logo depois nós temos uma função que foi feita para a gente decidir quais serão os controles utilizados pelo usuário para movimentar a cobrinha, né? Então decidimos que vamos usar o AWSD para movimentar a cobra, W para cima, D para a direita, S para a esquerda, S para baixo, A para a esquerda, W para cima. E logo depois nós atualizamos o movimento, né, da cobra para sempre ir capturando a próxima tecla que o usuário apertar. E por último, nós temos a nossa função que checa a colisão da nossa cobrinha. Nós temos uma game over flag aqui para saber quando a cobrinha se chocou contra a parede, e se ela se chocou, a gente declara game over. Caso não tenha se chocado, o jogo continua normalmente e assim por diante. Bom, eu vou falar sobre as últimas funções separadas pelo trabalho. A função de delete snake, ela é chamada toda vez que a gente aperta o botão espaço, que ele chama a função de restart, e ela vai... Dentro dela tem um loop que vai setar o espaço vazio, onde estavam as bolinhas da cobrinha. Então ele vai apagar ela da tela toda vez que a gente recomeçar o jogo para não ter várias cobrinhas na tela. O print food e o food respawn, eles aqui no food respawn seta as configurações da comida, pegando as posições onde ela está, setando onde a posição está, de acordo com o vetor aleatório que a gente tem lá em cima. E aqui no print food ele vai pegar os valores setados aqui no food respawn, principalmente o food position, aqui embaixo, e vai printar a comida na tela. O increment score é um pouco mais importante. Nele é onde a gente faz a função de aumentar a velocidade a cada comida que a gente pega. A gente está aumentando bastante a velocidade a cada uma delas, porque a gente setou só 10 para cada nível, sendo que o jogo foi feito para serem, na verdade, 100 comidas antes do jogo acabar, mas como essa é uma apresentação do trabalho, tinha que ser mais rápido. Então, quando você pega 10 comidinhas, aparece uma mensagem de vencer o jogo para você reiniciar. O random, ele vai setar uma função, um dos valores aleatórios dentro do food global, para a gente chamar
aqui junto com as configurações do fundo de respawn e para definir onde ele vai aparecer. A função de delay, ela serve para a gente conseguir ver as coisas na tela, sem que elas fiquem se atropelando uma atrás da outra. A função de restart, ela é chamada toda vez que ou você morre ou você vence, e quando você aperta o botão de espaço, ele chama a função de restart, que vai limpar todas as mensagens que estão na tela, vai limpar no que tiver que limpar, e vai setar a velocidade com o valor inicial dela para você poder recomeçar o jogo igual anteriormente. Além disso, o professor propôs para seus alunos uma atividade de inserir uma nova instrução na arquitetura do processador e implementá-la no simulador. Nós a desenvolvemos e implementamos uma instrução que calcula a média entre esses dois valores. Segue no próximo slide o vídeo que explica a forma como implementamos. Bom, a nossa instrução, ela pega a média entre um valor que está em dois registradores e coloca no terceiro. Para começar a explicação, a gente definiu o código interno dela para o processador como 98. A gente escolheu 98 porque o último valor era o 97 entre os códigos, então para seguir a ordem a gente aumentou. A gente fez a definição dela como uma instrução aritmética e seguimos o padrão de que toda instrução aritmética começa com 1 e 0. E definimos o valor dela como 38, já que o último das instruções aritméticas era o 37. Para definir como chamar ela, a gente usou o median. A gente pensou em usar o med, mas ficamos com medo de isso se misturar com alguma outra instrução no futuro, então a gente decidiu usar o nome completo como median mesmo. Aqui no montador.c nós temos o código da nossa nova instrução, median code, onde nós pegamos os valores dos 3 registradores que vamos utilizar no nosso cálculo. O primeiro nós caminhamos até encontrarmos uma vírgula. O segundo registrador nós caminhamos até encontrar uma segunda vírgula. E com o terceiro a gente vai até o final da linha. Agora, no nosso caso aqui do Median Code, a gente tem o código onde nós recebemos uma string temporária e guardamos o valor dela em uma variável chamada valor1. Fazemos a mesma coisa com a string temporária do registrador 2, guardamos em um valor 2, assim como o registrador número 3, onde nós guardamos o seu valor em uma variável chamada valor 3. A partir disso, nós convertemos os valores dos registradores utilizando a função convertRegistrador. Logo em seguida, nós printamos esses valores. Depois, liberamos a memória de cada uma dessas variáveis temporárias e, logo no fim disso, nós escrevemos a instrução no montador. E aqui embaixo, nesse else if, nós comparamos a nossa string temporária com o código da nossa... o nome, né, da nossa nova instrução, chamada median_str. Se eles forem iguais, nós retornamos o valor do nosso median code. E por fim, a gente colocou essa nova instrução no Simple Simulator Template.c. Definimos median, o código dela como 38, assim como no defs.h. Após isso, a gente vem aqui a gente adicionou nosso case median aqui para ele realizar a instrução. Aqui a gente pode ver o modelo dela, que ele passa o valor de registrador, o primeiro registrador mais o segundo registrador por um terceiro registrador, que vai ser o de destino. Aqui ele pega a operação, coloca carry caso tenha, faz todas as operações. A mesma coisa como acontece com add, sub, multi, div. Não precisamos modificar nada, apenas colocar aqui, já que ele segue o mesmo modelo. Aqui realmente ocorre todo o cálculo. Aqui, caso ocorra o carry, caso tenha um carry, ele coloca
ele soma o valor de x mais o de y, que são os dois registradores, mais o carry e coloca dentro do resultado temporário. Caso não tenha carry, ele só soma os dois valores e após realizar uma dessas duas instruções, ele divide por 2, fazendo assim a média. Foi necessário colocar um resultado temporário, porque o resultado mesmo ele é um unsigned int, e às vezes em alguns resultados negativos ele dava erro. Fazendo um resultado temporário inteiro, ele já consegue sanar esse problema. E como o valor máximo é esse número binário, que é mais ou menos 65.000, alguns valores acima, ele não chega ao máximo que um int comum ele pode chegar, então não vai dar problema. Caso ele seja maior que o valor máximo, que é um caso de carry, ele coloca dentro do auxiliar que houve um carry e subtrai o valor máximo dentro do resultado temporário. Caso ele não seja maior que o valor máximo, o vetor auxiliar ele na posição carry recebe 0. E caso o resultado temporário seja menor do que 0, caso ele seja negativo, no caso, aqui no auxiliar ele coloca o negativo como positivo, né? Como se ele fosse realmente o negativo. Caso contrário, ele coloca negativo 0. E após isso, ele transfere o que tinha dentro de resultado temporário dentro do próprio resultado. Como ele passa para um unsigned int, caso aqui seja um valor negativo, ele já converte para um positivo instantaneamente, não precisa fazer essa operação. E para finalizar, para ver se realmente funcionou essas 3 alterações que nós fizemos nos arquivos, a gente alterou o teste CPU, em que ele testa algumas funcionalidades para ver se está realmente tudo funcionando. Aqui ele vai ter que printar A, B, C, D, E, se tudo estiver certo. Ele faz testes para 2 valores positivos, com o menor dos 2 valores sendo um valor negativo, para caso o maior valor seja negativo, caso ambos sejam negativos, e caso um dos valores seja ímpar, porque a média seria um valor um valor decimal, né, com vírgula, e a gente não quer isso, a gente quer arredondado. Então, aqui no caso do teste, daria 12,5. Se der 12, ele vai printar E, e significa que vai estar certo. Fazendo aqui o teste, executando o simulador, a gente pode ver que printou A, B, C, D, E certinho, como era para printar de fato, o que mostra que está funcionando. Fizemos 5 casos de teste, ele passou em todos. Então dá pra gente dizer que ele já funciona. Muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo. Até o próximo semestre. Obrigado, professor Simões.